Para tudo que você estiver fazendo, porque tem novidades sobre a briga de vizinhos que terminou com a morte do Adriano lá em Samambaia. O Paulo Vitor que está acompanhando essa história, nós vamos ao vivo conversar com ele. Tatuzinho, é com você. Pois é, Gil, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo ligado aqui no Balanço Geral. A gente volta novamente aqui a QR-408, que fica em Samambaia, que na última quinta-feira foi palco de uma tragédia. Uma tragédia numa situação banal, onde o homem acabou tirando a vida do professor, do tio Adriano, como era conhecido, que acabou falecendo de forma trágica após levar vários tiros. E detalhe, passou-se quinta-feira, o suspeito até então tinha fugido. Ele acabou se apresentando ontem na delegacia, acompanhado de advogados de defesa. A arma foi recolhida. Agora tem uma situação. Há uma expectativa para que aconteça a audiência de custódia dele neste domingo, para definir o futuro, se fica preso preventivamente ou não. Porque a defesa do suspeito alega uma legítima defesa. Mas nós viemos até a casa da família do tio Adriano, conversar com o advogado da família, conversar com o filho que estava naquele fogo cruzado, que inclusive quase morreu também. Por quê? A família do tio Adriano, eles estão sentindo-se ameaçados, né? Estão com medo, principalmente de estar aqui na rua, porque a gente sabe, né, nessas situações que pode acontecer. Primeiro eu vou conversar, meu querido Gil, com o Gabriel, que é o filho do Adriano, que inclusive estava naquelas imagens, e que também foi por Deus, que não levou nenhum tiro. Gabriel, passou já quinta-feira. Infelizmente, você acompanhou tudo de perto, a cena triste de ver seu pai sendo alvejado, o momento da discussão ali. Mas só que agora, depois de enterrar o seu pai, vem a situação. Vocês estão acanhados, meio com medo, até mesmo uma suposta ameaça, né? Sim. O que aconteceu tudo, acho que deu para ver no vídeo. O vídeo mesmo fala por si próprio. E após todo o fato de tudo que a gente viu, de ver meu pai estirado dentro da minha casa, todo sangrando, ainda familiares deles ainda passam aqui na frente, né? A última vez que eu vi passou ontem, ou como eu acordei agora eu não vi mais eles passando, mas ainda passa aqui na frente olhando com olhar, eu sinto um olhar intimidador na cara deles, entende? Então, e como a arma foi, que eles falam que foi do filho dele, a gente não acompanhou tanto, né, por conta do luto, mas a arma foi do filho dele, a gente se sente meio acanhado, porque a gente pensa, se ele conseguiu pegar essa arma do filho dele para fazer essa execução com meu pai, e graças a Deus eu estou vivo, eu consegui correr e foi uma tentativa de homicídio, se esse cara solto, será que ele não conseguiria pegar para poder terminar o que ele tentou fazer comigo? Porque a gente sabe do que ele é capaz. A gente viu o que ele fez com meu pai. Entrou dentro da minha casa e matou meu pai. Inclusive, é um detalhe que na quinta-feira não falava-se muito isso. A execução do seu pai, ela começa os tiros na rua, quando inclusive ele tenta entrar o Francisco na casa dele, já tirando a arma da cintura, e ele chega a entrar na área da sua residência. E é quando seu pai cai próximo a uma pilastra aqui, né, o Gabriel? Com certeza. A gente tem um portão, o portão ele abre, né? Ele estava só uma fresta aberta e tinha a van parada aqui. Então a única maneira dele conseguir acertar o meu pai é passando do portão. E também tem algumas coisas que foram apuradas pela perícia aqui dentro, né? Agora o sentimento agora é de medo. Vocês pensam até em tomar um outro rumo, principalmente aqui na região de Samambaia, porque vocês estão sentindo, assim, numa situação acuados, né? Sim, com certeza. A gente não sabe de familiares, a gente não sabe do que também são capazes. A gente já viu o que ele é capaz de fazer. E se esse cara voltar para a rua, se esse cara voltar, eu não sei o que ele pode fazer. Ele pode vir para poder terminar o que ele tentou fazer comigo, né? Que foi a tentativa de homicídio, então... Agora, no dia, você saiu ileso, não pegou nenhum disparo, nada, não? Graças a Deus, não pegou. No dia, eu lembro... A sensação minha ficou muito... Eu não lembro de muita coisa na hora, sim, entende? Porque eu fiquei muito em choque, entendeu? Tive alguns relatos que eu já passei para a perícia, que eu já passei no meu depoimento, né? Mas no dia também, o que aconteceu foi medo, né? Dele voltar atrás de mim para conseguir. Gabriel, em poucas palavras, eu vi que a gente, né, é ser humano, além de ser repórter, seus olhos estão lacrimejando. Em poucas palavras, quem era o Adriano? Quem era o pai Adriano, família? Eu estava conversando um pouco aqui até com o seu avô, que eu tenho um carinho muito grande por ele, ia muito no comércio dele aqui em Samambaia. Quem era o Adriano?
Meu pai simplesmente, ele era o tio Adriano do transporte escolar, cuidava de muitas crianças, sempre foi meio que meu herói. Eu lembro das coisas que ele falava para mim. Meu pai, o que eu falava para minha família é que a principal família dele era a gente, sabe? Por conta que meu avô e minha avó, infelizmente, faleceram do lado dele, então ele colocava todo esse conforto em cima da gente. A gente também depositava esse conforto nele, entende? E foi que nem eu estava falando no enterro. Eu falei essa palavra, e a última palavra para ele que eu falei, antes dele ser enterrado, é que ele era meu herói, porque a gente consegue ver o desespero dele na hora de isso tudo acontecer. E após todo o acontecimento, ele corre para dentro de casa, porque minha mãe está aqui e a gente não sabe o que esse cara era capaz de fazer. Então, ele é meio que o herói meu e da minha família em si, entende? Essa era uma forma bem resumida de eu falar o que é meu pai. Meu pai é muito mais, entendeu? Rede social é um cara brincalhão, brincava com todo mundo. A gente tem muitas lembranças, né? Não tem como falar. Até hoje a gente mexia com os negócios aqui. Quando a gente passa perto do computador que ele ficava sentado ou que ele ficava ensaiando para as missas que ele cantava, a gente sente essa tristeza. Gil, esse é o sentimento, os sentimentos, Gabriel, da família toda aqui, a gente está acompanhando aqui de perto, e desde quinta essa situação. E ao meu lado, Gil, eu estou aqui com o Marcos, que é um dos advogados da família, porque a família está apreensiva, como a gente citou. Do lado de lá, a defesa alega uma legítima defesa. Ele se apresentou, né, na sexta-feira, na delegacia, mas vocês aqui têm uma situação, tem um homicídio, tem também a tentativa contra o Gabriel, porque está ali naquele fogo cruzado. Como é que vai funcionar agora a defesa? Porque há uma expectativa e uma ansiedade para essa audiência que deve acontecer nesse próximo domingo, né? Perfeito, doutor. Então, a defesa, né, está aqui querendo apenas a justa retribuição da conduta perpetrada pelo acusado. Ele fez um homicídio triplamente qualificado. No entender da defesa, teremos até mais uma qualificadora, isso vai ficar a cargo do Ministério Público, além da tentativa contra o Gabriel. Então, é uma pessoa que não tem a mínima condição de voltar nesse momento para a sociedade. Nessa audiência de custódia, nós esperamos sim que seja convertida essa prisão em flagrante para uma prisão preventiva e que ele responda todo o processo preso e, no final, no plenário do júri, ele seja condenado com a justa medida. E sobre a questão da arma que ele acabou, né, devolvendo ali, a arma que seria utilizada seria de um filho que é militar, parece do Exército? Exatamente. No depoimento até do filho dele também, o filho disse que ele não tinha ciência dessa arma, mas como é que você deixa uma arma sem qualquer tipo de guarda, né? Então isso aí também vai ser apurado dentro do processo, mas repito, o que nós queremos é justiça por esse caso. Todos têm direito à defesa, mas nós iremos brigar pela pena máxima, conforme o caso concreto e conforme a ação do acusado. Meu querido Gil, aí do estúdio, alguma pergunta a fazer, tanto para o advogado, Marcos, bem como para o filho do Adriano, o Gabriel? Ô, Tatuzinho, na verdade, desejar para o Gabriel agora força, não só para ele, mas para toda a família. Eu perdi meu pai tem 5 anos e até hoje a gente não recupera. É algo assim que demora mesmo. E nem foi de forma violenta, né? Meu pai foi pela idade mesmo que o Papai do Céu chamou. Então, força para ele, tá? Para toda a família. Pedir aos advogados que realmente não esmureçam. Eu concordo com o senhor, doutor. São pelo menos 4 qualificadores. Pelo menos 4 qualificadores nesse caso. E em momento nenhum a gente viu legítima defesa naqueles vídeos que foram mostrados. Tatuzinho, prepara aí essa reportagem especial que segunda-feira no nosso DF no Ar eu quero contar toda essa história com a Neila Medeiros e com toda a família da nossa Record Brasília. Muito